Então, só concluindo, a ideia que nós estávamos falando, a ideia de emuná, de acordo com essa ideia que o primeiro Rebbe de Hamad explica no capítulo 42 do Tânia, que a palavra emuná vem da palavra de uman. Sabe o que quer dizer uman? Uman significa um profissional. Profissional. O que a pessoa o que significa, de onde vem essa palavra uman em hebraico, de profissional? Significa, na verdade, uma pessoa que ela repetiu diversas vezes algum procedimento. Me'amen et yadav. Me'amen et yadav significa uma pessoa que ela profissionalizou as suas mãos, fez com que as suas mãos tivessem o hábito de fazer tal coisa. Então tem que fazer, enfim, alguma comida. Então ele me'amen et yadav, ele faz com que eu tenho uma palavra talvez mais específica, mas a palavra mais correta não é acostuma a sua mão, né? Ele faz com que ele profissionaliza a sua mão para que sua mão seja profissional naquilo. Então, profissional já é, na verdade, o resultado da pessoa que foi me'amen. Então, uma pessoa que ela fez diversas vezes algo que ela fez com que a mão dela tivesse a facilidade. Agora não sei se existe alguma palavra em português para o processo que leva a pessoa ao profissionalismo, a se tornar um profissional em algo. Qual seria a palavra para isso? Bom. Especialização? Tá bom. É o processo de especialização. Tá bom. Então a especialização seria, no caso, ele fez a especialização naquilo. Uhum. Então ele fez aquilo lá várias vezes. Então, no caso, a pessoa lá, e aí ele traz que uma pessoa que ela tem uma certa dificuldade, tem um mundo que de uma certa forma se apresenta como algo que não sente a Deus que está por trás, ou pelo menos se apresenta de uma maneira que é uma certa ocultação, enfim, você não consegue sentir diretamente a Shema, a palavra divina que está criando aquilo lá constantemente, se apresenta como algo que está separado, como algo que é independente, como algo que tem os seus sentimentos, uhum. que manifesta algo que é separado do divino, vamos chamar assim. Então, e aí a pessoa ela tem que se acostumar a não ter essa percepção sobre a matéria, porque sem dúvida é como a pessoa está percebendo a matéria, que é uma questão então subjetiva da percepção do ser humano sobre a matéria. Mas enquanto o ser humano está nesse nível, enfim, de percepção menor, que não tem essa consciência, não tem essa elevação de consciência sobre a matéria, então a matéria representa para ele uma ocultação divina. A matéria representa para ele um bloqueio entre ele e o divino. E que é o natural dele sentir, se ele certo? não especializar. Exatamente. Porque é um trabalho da pessoa vir cada vez. Ela vai lá, em vez de... Porque a matéria, a princípio, no nível que Hashem criou o ser humano, a gente não consegue ter essa percepção direta que a matéria, ela manifesta o divino. Uhum. Para isso é necessário a especialização. Para isso é necessário esse processo de cada vez especializar, habituar uhum. a sua cabeça a pensar desta maneira. Uhum. Então, a emuná é um man, né, que seria o profissional em tal coisa, seria na verdade uma pessoa. O que seria uma emuná, de acordo com essa ideia? Uma pessoa que ela se habituou a pensar e a enxergar o mundo de uma certa maneira, a enxergar o mundo não como algo não enxergar ele como algo que está separado do divino, mas sim conseguir enxergar que na verdade o Hashem que está criando aquela situação, o Hashem que está criando aquela matéria continuamente. Uhum. Então, num primeiro momento, mas isso é algo que exige se habituar. E treino. Exatamente, esse treino e habituar, porque na verdade a matéria a princípio ela está manifestando no nosso nível de percepção comum, que Hashem nos criou antes do trabalho do ser humano de fazer a elevação de consciência.
Que na verdade isso justamente é a grandeza do ser humano. O ser humano está aqui para fazer esse trabalho de elevação de consciência. É isso que a gente que é muito precioso para Hashem, é o trabalho de elevação de consciência, que a pessoa vai enxergar não mais como o ser humano, como Hashem criou o ser humano no mundo, como o ser humano acabou ficando depois do pecado, que tem essa percepção, não é culpa do ser humano, enfim, é um fato que acabou acontecendo. Mas aqui que é precioso para Hashem, que a gente tem essa mudança de percepção, essa alteração de percepção que o ser humano, que esse seria o trabalho do ser humano, que essa finalidade que nós estamos aqui para fazer essa elevação de consciência. E não, então, num primeiro momento, a gente enxerga a matéria como algo que está separada. Para a gente conseguir ver a matéria ter essa percepção que a matéria manifesta o Criador, que Hashem que está criando a matéria continuamente, como a gente falou, que nem o rei que está com roupas, não vê as roupas do rei, mas entender que ao contrário, entender que a roupa na verdade só está embelezando o rei, só está manifestando o rei mais ainda, manifestando o reinado, a gloriosidade, a glória de Deus, a honra de Deus. Para a gente poder enxergar dessa maneira, vai ser necessário que a pessoa se habituar dessa maneira, porque em geral a matéria vai, na nossa percepção, oculta a Deus. Então a gente vai ter um conflito entre quando a gente vê a matéria na nossa percepção humana, a primeira percepção humana, que é ver a matéria como algo que oculta o divino. Então que isso é a percepção do ego, que essa percepção, enfim, né, do ego, do orgulho, que causa que a pessoa tenha essa percepção sobre a matéria. Então, e nesse nível, então a matéria é um conflito, é um bloqueio entre ela e ela oculta o Criador, e entre a verdadeira essência da matéria, que o ser humano está tentando enxergar dessa maneira, que a matéria manifesta a Deus. Então, ver a matéria vai acarretar e vai incorrer nesse conflito entre o primeiro sentimento nosso de ver a matéria como algo que bloqueia, que oculta a Deus, e ver a matéria como algo que manifesta a Deus. Então, por isso, enquanto a pessoa e esse é o trabalho da pessoa, e cada vez mastigando, por assim dizer, cada vez se habituando até que ela consiga vai ter esse conflito. Primeiro, às vezes a matéria às vezes ela vai ter a percepção sobre a matéria como algo que oculta a Deus, e às vezes ela vai se esforçar e vai conseguir ver a matéria como algo que manifesta a Deus. Vai ser um trabalho contínuo, enfim, um conflito que é justamente esse conflito que é o trabalho do ser humano, até ela conseguir se acostumar tanto que ela agora tem emuná, agora ela se tornou profissional naquilo. Agora ela consegue ver a matéria diretamente como algo que manifesta a Deus. Ela se habituou tanto a enxergar a matéria dessa maneira que agora isso aqui fica algo, a consciência dela está nesse nível que a matéria manifesta a Deus. Mas para isso é necessário para chegar na emuná, é necessário esse me'amen, é necessário a pessoa se habituar nisso, é necessário esse processo de habituação, se fala habituação em português? Especialização. Sim, processo de profissionalização. Certo. E o profissional, na verdade, é nada mais que o quê? Alguém que se habitua com... Exatamente. Uhum. A repetição de algo. Uhum. Quando uma pessoa é profissional em algo? Quando ela se repetiu alguma coisa várias vezes. Sim. Se habituou, se especializou naquilo. Lembra quando a gente tratou esse pensamento, então, para a matéria? Em geral, só matéria. A gente está falando só de matéria. Porque me veio a lembrança quando o primeiro Rebbe de Rabat viu algo e se arrependeu e virou, lembra? Certo. E ficou, chorando. E passou o horário e aí ele se elevou. Sim. Eu não lembro o que foi que ele viu. Sim. Mas pode ser que ele tenha visto um ato, né? Ele viu algo negativo, certo? Então ele viu algo negativo, então um ato. Então não é matéria que ele viu, né? Não, assim, no sentido... Naquele caso ele viu alguma foto que ele não poderia ter visto, enfim. Tá bom, entendi. Tá, só para esclarecer, porque... Mas serve para todas as situações. Serve tanto para essa situação, só que essa situação ainda é mais difícil. Serve para matéria comum
E certo, então, para a matéria que ela está, de uma certa maneira, explicitamente manifestando algo que é contrário ao divino, mas a ideia seria que mesmo lá você conseguir enxergar o divino. Enfim, isso já é uma coisa um pouco mais delicada. Claro, e muito mais profunda. Certo. Entendi, obrigado. Então, sem dúvida, que a matéria, como ela é mais neutra, tem a matéria como ela explicitamente manifesta algo que é oposto ou contrário ao divino. Mas mesmo assim, a ideia seria conseguir enxergar em tudo isso, na verdade, o divino. E é isso que, na verdade, é mais profundo até quando o Mashiach chegar, o mundo vai se elevar num nível maior do que aquele que era antes, do que o estado que o mundo se encontrava antes do pecado de Adão. Então, o mundo que depois que Mashiach chegar vai se elevar a um nível que é mais elevado do que o mundo do que o estado do mundo. Que já era melhor do que o que... Exatamente, mas na verdade assim, sem dúvida, era mais elevado que antes de Adão, era mais elevado do que o estado que nós nos encontramos agora, sem dúvida. Mas a ideia é que, já que o objetivo é o objetivo de Mashiach... Nossa, mas Moshe Rabbeinu e os hebreus, eles eram mais elevados espiritualmente que nós, não era? Certo. Então... E aí, para Mashiach vir, a gente tem que chegar no nível de elevação espiritual que permita, né? Que isso ocorra, se manifeste. Sim. Então, o Mashiach vai ter, a gente, através do nosso trabalho, a gente vai conseguir se elevar a um nível. A elevação vai ser tal que vai ser a superior. Aqui a gente está falando superior daquilo que era antes do pecado de Adão. Não, mas isso sem dúvida, enfim, cada geração, enfim, aquilo que era a geração do Beit HaMikdash, depois teve a destruição do Beit HaMikdash. Então, aquilo que a gente vai conseguir alcançar com a reconstrução do terceiro, enfim, vai ser maior do que aquilo que era antes da destruição do primeiro e do segundo. Então, enfim, com relação aos judeus, Abraham, eles estavam num nível sem dúvida maior do que o nosso, mas se Deus quiser, através do nosso trabalho, nosso empenho, Torah Mitzvot, então a gente vai chegar nos dias de Mashiach, que vai se elevar a um nível maior ainda. Mas nesse aspecto, enfim, nesse sentido que nós estamos falando, que vai elevar-se, Mashiach vai elevar-se ainda mais do que aquilo que era quando na época antes do pecado de Adão. Quer dizer, o mundo de Mashiach comparado vai ser mais elevado, comparado ao mundo antes do pecado de Adão, vai ser mais elevado. O que eu quis dizer é que a gente já está na era de Mashiach. Certo, tá bom, ainda assim, tá bom, isso já é uma... E aí se a gente não tem se a gente está nesse nível que não está tão elevado para aquele período, então só se nós falarmos de diferentes níveis de percepções, tipo, para aquele nível, então era para aquele período eles eram considerados elevados, mas hoje em dia, entretanto, nós temos esse tipo de achievements. Mas, na verdade, de uma certa maneira, assim, porque eu vejo um declínio aí, entendeu? Não, mas sem dúvida, mas ainda a gente não está, ainda a Mashiach não chegou, quer dizer, no sentido, sim. Então, por mais que nós já estamos na época, mas ainda não houve essa revelação. Por motivos muito evidentes, né? O fato é que a gente já não... A pergunta, enfim, por quê? Sim. Aí depende do criador, enfim, tudo isso. Mas de qualquer maneira, enfim, né? A Hashem tem os cálculos, ele sabe os cálculos, mas... No sentido prático, a gente está num momento muito especial, onde que sim existe uma elevação de consciência que a pessoa pode chegar, por assim dizer, perto da messiânica, pelo fato de nós estarmos próximos à vinda messiânica. Então o ser humano hoje em dia tem essa capacidade, enfim, de através do seu esforço conseguir se elevar a ter esse nível de consciência, por assim dizer, próximo, parecido àquilo que vai ser na vinda messiânica, uma vez que a gente já está próximo a ela.
Mas pelo menos isso vai ser algo então da pessoa particular dela. Quer dizer, não vai ser algo, ainda não estamos nesse nível já revelado para todos. Ainda está em cada pessoa. Então, tipo, como se nós estamos próximo de um período, então que nós... Isso possibilita... Que possibilita e propicia que a gente tenha uma percepção mais aguçada com relação àquilo. Como, por exemplo, quando a gente está chegando próximo de Rosh Hashanah. Certo. E a gente se prepara e tudo mais para sim. escutar o shofar e tudo. Sim, sim. Interessante. Nunca tinha pensado sobre essa ótica. Sim, isso é algo que o Rebbe traz bastante. Que uma vez que nós já estamos próximos da vinda messiânica, então isso possibilita ao ser humano a fazer um trabalho parecido daquilo que vai ser quando o Mashiach chegar. Parecido daquilo que o espírito da pessoa ser parecido do espírito que o mundo irá se encontrar quando o Mashiach vier. Sim. Você até comentou aquele outro dia. Sim. Nossa, muito, muito bacana. Interessante isso. Então, mas o mundo vai se espiritualizar a tal ponto que quando o Mashiach chegar aqui, a própria matéria já vai manifestar o divino. Então, nesse aspecto vai ser mais elevado do que antes, comparado àquilo que era antes do pecado de Adão. Porque antes do pecado de Adão, ainda a matéria não manifestava o divino. Ela simplesmente não havia, a matéria não se manifestava, porque havia somente o divino, então não havia espaço para a matéria se manifestar e nem havia necessidade para, enfim, ela simplesmente não cheirava, enfim, ela não era percebida. Uma vez que o que era percebido era somente a ótica, e aquilo que era percebido era somente o divino, somente Deus. Então a matéria não era problema nenhum, mas também, por outro lado, ela não manifestava também o Criador. Ela não impedia, não bloqueava nada, então ela não ocultava nada, mas por outro lado também ela em si não manifestava também o Criador. E quando o Mashiach chegar, a ideia vai ser que a própria matéria vai manifestar o Criador. Quer dizer, vai ter então por isso vai ser mais elevado nesse sentido, que vai haver uma transformação da matéria. Antes era simplesmente, como a gente falou, que o sentimento pela essência divina, o sentimento da essência do ser humano, ele fazia com que outros sentimentos não se manifestassem, não se expressassem. Não tinha espaço para exprimir um outro sentimento a não ser o sentimento divino. Quando o Mashiach chegar, vai ser mais do que isso. Vai ser, na verdade, que o próprio sentimento negativo, por assim dizer, vai ser canalizado para algo divino. O que isso significa, enfim, quer dizer, nós encontramos então nós encontramos, quer dizer, a gente vai utilizar mesmo aquele sentimento que é material, tanto a matéria em si vai manifestar o divino, não só que ela não vai ocultar, não só que ela, antes do pecado, ela simplesmente não ocultava, ela simplesmente era ignorada, ela não se percebia somente o divino. Então agora vai se ver que a própria matéria, na verdade, ela é a manifestação do divino. A própria matéria, na verdade, ela é, por assim dizer, ela é o Criador. E assim também com relação a nós. Antes, então, o versículo fala assim, que nós devemos servir, o Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. E aí nós falamos na prece do Shema Israel, se Deus quiser, enfim, a gente pode fazer também um shiur sobre a prece do Shema Israel, mas uma das coisas que consta lá nessa prece do Shema Israel, que tem muitas coisas profundas, tem muitos segredos nessa prece. Então nós falamos lá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Você deve amar a Deus com todos os teus corações. Com todos os teus corações. Perguntam nossos sábios o que significa todos os teus corações. Quantos corações nós temos? Então, a princípio deveria ser Bechol. Em vez de falar Bechol, então, com todo, aqui está escrito, não está escrito no singular, tá? Só para falar, que não está escrito Levavchem, que aí seria assim, que aí seguiria assim, aí corações seria no plural, porque você está falando de várias pessoas. Sim, tá falando tipo Eretzer. Tipo Eretzer. Porque você está falando de Am Israel, do povo judeu. Mesmo. Então, é porque você está falando de várias pessoas, então aí você está falando de vários corações. Aqui o Shema Israel está no singular, então você está falando sobre uma pessoa só. Então quando está escrito todos os teus corações, não significa com relação a esse plural, está se tratando com relação a uma pessoa só. Todo levavcha.
E quantos corações a pessoa tem? Em princípio, um. O que significa com todos os teus corações para uma pessoa só? Se está citando de uma pessoa, por que usar o plural se está falando sobre uma pessoa só? Tinha que falar no singular. O que você falou? Todos os sentidos. Todo o sentido da de pessoa. Percepção, porque na Kabbalah fala, né, que tem Sefirot, né? Aí eu pensei nisso. Né? Certo, no sentido de percepção, sim, sentido de percepção. Tá bom. Aqui, na verdade, aqui nós sabemos interpretaram que quando fala a diferença do Verhaim... Estou falando da Kabbalah, eu nem entendo. Não. Se eu me aprofundar por aí, se eu me enveredar por aí, eu vou me confundir inteiro. Pode continuar, Rabino, desculpa. Então, o Shema Israel está no singular, o Verhaim Shamot está no plural. Então, lá está todos os teus corações, mas porque está falando de várias pessoas, está falando de um grupo, está falando do povo judeu. Aqui está falando sobre o Ve'ahavta, a ideia dele, o especial dele é que fala no singular, falando sobre uma pessoa só, diretamente. Você vai gostar, e não vocês gostarão. Né? Enfim, como no Verhaim Shamot escrito, vocês gostarão para o povo judeu como um todo. Aqui está escrito no singular, e você gostará, enfim, você amará a Deus, e você estudará a Torá, e você colocará o tefilim. Não vocês colocarão, mas sim você colocará sempre no singular. Então, por que está escrito e com toda a tua alma, nafshecha, meodecha, com todo o teu ser? E por que levavcha está escrito então no plural, com todos os teus corações? Se aqui está se tratando, deve estar no singular. Bechol libcha, como é singular? De coração, com todo libcha. Levavcha significa que tem dois corações. Explicam nossos sábios que dois corações se referem a tanto Yetzer Tov, tanto Yetzer Hara, com dois sentimentos. Coração seria o local que manifesta o sentimento da pessoa. Enfim, o coração simboliza o sentimento da pessoa, o local onde se manifestam os seus sentimentos. E está escrito no plural porque existem dois sentimentos. Existem literalmente dois sentimentos. São dois instintos. Então, são dois instintos. Não tem um instinto do maligno, então tem o instinto benigno. Você deve servir a Deus tanto com